Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, parte 23, capítulo 138. Essa descoberta ajudou a equilibrar bastante a perspectiva de Kakashi. Ele concluiu que a capacidade de aumentar rapidamente a força apenas realizando missões poderia se aplicar somente a um pequeno grupo de shinobi excepcionalmente talentosos. O resto provavelmente era como ele. Depois que Kakashi liderou o grupo de pequenos valentões de volta para a vila, todos se despediram um por um. Naruto riu e disse: Kakashi-sensei, eu me diverti muito fazendo missões hoje. Voltaremos amanhã de manhã para te encontrar. Assim que Raimon Yukika e Raimon Ayate retornaram aos seus alojamentos, Senshi usou seu jutsu espaço-temporal para capturá-las bem diante de seus olhos. Com um breve momento de confusão, as duas crianças perguntaram curiosas: Diretor, o que está acontecendo? Senshi deu uma risadinha. Você se saiu bem nas suas missões. Hora de aprimorar suas habilidades de monstro de missões, ponto. Enquanto falava, ele reuniu uma massa de chakra azul brilhante em forma de relâmpago na palma da mão. Esse chakra era extremamente violento e destrutivo, mas sob o refinamento de Senshi, tornou-se cada vez mais puro. Sua ferocidade, antes incontrolável, gradualmente se tornou dócil e controlável. Momentos depois, aquela esfera de chakra praticamente se assemelhava a um cristal transparente, semelhante a uma safira. Nesse momento, Senshi parou e entregou o chakra a Raimon Yukika. Bum! O chakra de alta qualidade que Senshi havia refinado fundiu-se instantaneamente ao corpo dela. Naquele instante, ela parecia quase a descida de um deus do trovão, com toda a sua figura envolta em relâmpagos azuis cintilantes. Seu talento para o estilo relâmpago, suas reservas de chakra, sua constituição física e seu domínio geral das técnicas de relâmpago aumentaram drasticamente naquele momento. Ao perceber as mudanças em si mesma, Raimon Yukika exclamou com entusiasmo: Muito obrigada, diretor. Ela fez uma profunda reverência, com gratidão estampada no rosto. Como a penúltima entre os 6 membros da equipe de Amegakure, ela estava desesperada para se tornar mais forte. Tendo percebido com esse pequeno experimento o quão benéfico o chakra refinado de alta qualidade poderia ser para um shinobi do relâmpago, Senshi então submeteu Raimon Ayate ao mesmo tratamento. Ele também experimentou um enorme aumento de poder, melhorando inclusive sua afinidade com o chakra do relâmpago e sua habilidade com a liberação de relâmpago. Vocês dois devem consolidar seus ganhos. Deem o seu melhor nas partidas das quartas de final que começam em alguns dias. Os dois irmãos Raimon assentiram seriamente. Senshi então os transportou de volta com seu jutsu espaço-temporal. Depois que eles saíram, Karin se agarrou à perna de Senshi e esfregou sua cabecinha na cintura dele. Senshi, me dá um pouco desse chakra avançado também. Senshi deu um tapinha na cabeça dela. Essas coisas só funcionam para quem usa a liberação de relâmpago. Tendo presumido que também poderia ficar mais forte, ela ficou chateada ao descobrir que não podia usar aquele chakra de relâmpago de alto nível. Mas você ainda bagunçou meu cabelo, transformando no ninho de passarinho, e eu não ganhei nada com isso. Senshi deu um sorriso irônico. Aparentemente Karin havia aprendido seus truques. Se não houvesse nenhum benefício, ela nem o deixaria acariciar sua cabeça. Com isso em mente, ele pegou seus cabelos ruivos cuidadosamente penteados e os bagunçou ainda mais. Karin, ah! Ela soltou um uivo, gritando: Senshi, seu idiota. Exijo um duelo. Um duelo, agora mesmo. Enquanto isso, Raimon Yukika e Raimon Ayate foram para o campo de treinamento para um rápido combate, descobrindo que seu poder havia aumentado em cerca de 40%. Isso fez com que Senshi fosse praticamente venerado como uma figura divina aos olhos delas. Ele simplesmente havia concedido um pouco de chakra a elas, e suas forças aumentaram drasticamente e em todas as áreas. Era inacreditável. Nada mais aconteceu naquela noite e na manhã seguinte, Kakashi, com aparência exausta, liderou 8 pequenos valentões de volta ao mercado negro da Terra do Fogo. Como de costume, os 8 jovens se espalharam para realizar missões. Em pouco tempo, Kakashi percebeu algo absolutamente chocante. Raimon Yukika e Raimon Ayate também haviam alcançado um salto gigantesco em suas habilidades. Ver isso alimentou ainda mais sua crise existencial. Será que o motivo de eu não ter melhorado é que não estou aceitando missões suficientes? Atualmente, o mercado negro na Terra do Fogo estava bastante movimentado. Não só Kakashi e seus 8 encrenqueiros estavam lá, como Might Guy também havia levado Rock Lee para missões de treinamento. Treiná-los realizando tarefas era perfeito. Havia surpresas muito mais complexas do que simplesmente correr 500 voltas, o que aumentava a intensidade. Tanto Guy quanto Lee acharam muito proveitoso. De fato, como Kakashi havia dito, os tempos haviam mudado. Aderir aos métodos de treinamento tradicionais já não era suficiente. Ao avistar Kakashi, os olhos de Might Guy brilharam. Ele e Lee correram até ele. Ao chegar perto de Kakashi, Guy o cumprimentou com entusiasmo contagiante. Kakashi, meu eterno rival, quer fazer uma competição de juventude ardente? Aliás, aquele estilo de treinamento que você recomendou para mim e para o Lee é simplesmente incrível. Nós dois adoramos. Naquele momento, Kakashi estava mergulhado em dúvidas. Ao ouvir o convite de Guy, ponderou por um segundo e então perguntou: Guy, usando essa abordagem, você realmente sentiu algum progresso perceptível? Guy assentiu com a cabeça. Claro. Fazer missões já é um ótimo treinamento físico, além de você estar sempre se deparando com problemas inesperados que precisam ser resolvidos. Talvez não seja tão amigável para ninjas comuns, mas para mim e para o Lee, é perfeito.
Ao ouvir isso, Kakashi deu um suspiro resignado. O método de fazer missões repetidamente para subir de nível sem dúvida funcionava. Mas, por algum motivo, todos os outros pareciam estar se beneficiando disso, enquanto ele não chegava a lugar nenhum. Gai prosseguiu. Kakashi, que tal se juntar a mim para um treinamento de juventude ardente? Kakashi balançou a cabeça em sinal de negação. Não, preciso de um tempo em silêncio. Ele planejava refazer os passos do desenvolvimento de Naruto e dos outros, para ver se havia deixado passar algo crucial que o fez errar no caminho. Em Konoha, a delegação de Komogakure ainda não havia partido. Embora seus genin de elite estivessem fora da competição, eles permaneceram para assistir ao restante das partidas, coletar informações e também para que seus membros pudessem abordar Senshi em busca de uma possível colaboração. Na estalagem onde estavam hospedados, dois prodígios do relâmpago de Kumo, Karui e Omoi, praticavam taijutsu do relâmpago sob o olhar atento do Haikage. Após terminarem, dirigiram-se ao quarto Haikage. As derrotas nas lutas os haviam abalado profundamente, então passaram a treinar incansavelmente todos os dias. Quando se aproximaram, o quarto Haikage acenou com a cabeça. Karui e Omoi muito bem, reconhecendo a vergonha e seguindo em frente. Vocês não se deixaram abater pela derrota. Vocês se esforçaram a cada dia para melhorar. Isso é excelente. De fato, havia tantos genins formidáveis neste exame que inúmeras crianças gênios foram eliminadas. Omoi, que tinha pele escura e cabelos brancos, se pronunciou. Lord Haikage, tem uma pergunta se não for incômodo. O Haikage assentiu com a cabeça. Prossiga. Omoi hesitou antes de finalmente falar, confuso. Lord Haikage, como é possível que ninjas de Amegakure consigam usar o taijutsu relâmpago secreto de Kumo? E não só isso, eles são muito mais fortes com ele do que nós. Karui queria perguntar a mesma coisa, mas Omoi se adiantou, então ela simplesmente ouviu. O Haikage ficou sem resposta. Ela também não tinha uma resposta. Supostamente, os ninjas de Komo tinham o melhor taijutsu relâmpago, mas aparentemente não. Vendo o Haikage ficar em silêncio, Karui e Omoi não disseram mais nada. Depois de pensar por um instante, o quarto Haikage disse-lhes: a causa é complexa, mas já tem uma solução. Avisarei vocês em breve. Seu plano era enviar Karui e Omoi para aprimorarem seus estudos na Academia Ninja de Ami. Da perspectiva do Haikage, a questão não era o talento de Karui e Omoi, mas sim o nível de ensino de Ami. O nível de ensino não era algo que subia instantaneamente só por querer. Portanto, enviar o melhor talento de relâmpago de Kumo para Ami para treinamento avançado era a melhor opção. Ele ainda precisava discutir isso com a alta cúpula de Kumo e também conversar com Senshi antes de revelar o plano para Karui e Omoi. É claro que o Haikage não era o único interessado na academia de Ami. Na pousada de Wagakure, Onoki e outros figurões de Iva também conversavam sobre Ami. A primeira a falar foi a neta de Onoki, Kurotsushi. De acordo com o que descobri, Uzumaki Musen e os outros 4 de Ami eram inicialmente apenas refugiados em vários cantos do mundo ninja. Mas, inacreditavelmente, faz apenas meio ano que Ami começou a acolher refugiados e a abrir sua academia ninja. Ou seja, eles tiveram no máximo 6 meses de treinamento, e mesmo assim já são tão fortes. Com isso, toda a sala ficou em silêncio. Normalmente, as grandes aldeias começam a treinar suas elites desde muito cedo. Se as condições permitissem, começariam por volta dos 4 ou 5 anos, criando-as até os 12 anos, para que pudessem prestar os exames Chunin. No entanto, essas elites bem educadas, que tiveram 6 anos de treinamento perdidos para refugiados, receberam apenas 6 meses de instrução na academia de Ami. Era algo inacreditável. Após uma longa pausa, Onoki disse: então, a Megakure claramente possui um método muito avançado, excelente e especializado para cultivar talentos. Nessa única declaração, ele usou a palavra muito 3 vezes, destacando o quão impressionado estava. Então acrescentou: precisamos reunir todas as informações possíveis sobre como eles treinam e também encontrar maneiras de enviar alguns de nossos shinobi de Iva para lá para aprenderem. Após Onoki proferir sua decisão, os altos escalões de Iva assentiram com a cabeça para registrar o ocorrido. Na estalagem de Suna, Rasa conversava com seu séquito sobre Ami. Tenho 2 ideias. 1. Colaboramos com Ami para abrir uma escola em Suna. 2. Selecionamos algumas crianças talentosas a cada ano para estudar na academia de Ami. Se a primeira ideia funcionar, podemos fazer as 2. Afinal, mesmo que Ami abra uma escola em Suna, nossos professores podem não ser tão bons quanto eles. Assim que Rasa terminou, Baki disse imediatamente: Kazekage-sama, concordo. Podemos entrar em contato com Uzumaki Senshi ou enviar uma missão a Megakure para negociar com a liderança deles. Rasa e Baki falaram, e os outros assentiram em concordância. Enquanto isso, na névoa, Gonbei e Shoujuro estavam informando Meiterumi sobre as informações que haviam reunido. Gonbei disse: Mizukage-sama, descobri que ultimamente muitas vilas importantes, e também vilas médias pequenas, estão buscando maneiras de cooperar com a Megakure. Muitas planejam enviar alguns de seus shinobi para treinar em Ami. Devemos nos preparar da mesma forma? Meiterumi sorriu com conhecimento de causa. De jeito nenhum. Nós em Keri, queremos competir pela ajuda de Ami para estabelecer uma academia ninja conjunta. Dessa forma, Senshi poderá vir a Keri com mais frequência para nos orientar, o que beneficiará nosso desenvolvimento. Gonbei piscou, depois a elogiou. Que percepção brilhante, Mizukage-sama. Naturalmente, como não ia ficar para trás. O quarto Haikage, Darui, e outros membros da alta cúpula de Kumo passaram os últimos dias discutindo exatamente isso. Resumindo, Darui disse: Haikage-sama, persuadir Lord Senshi a abrir uma escola em Kumo pode ser difícil. Enviar nossos jovens ninjas talentosos diretamente para a academia de Ami deve ser mais fácil. Assim, podemos replicar o modelo deles em Kumo. O quarto Haikage concordou imediatamente. É isso que faremos.
Das 5 grandes vilas, Konoha possuía a maior quantidade de informações, mas também era a que tinha mais dificuldade para tomar qualquer decisão. Esse F3 de Konoha estava mais uma vez no escritório do Hokage, discutindo sobre Ami. O Tatani Koharu disse: outras vilas querem fundar academias em conjunto com Ami, mas nós, em Konoha, já temos nossa própria academia ninja e sistema de treinamento. Não há necessidade. Mitokado Omura assentiu. Sim, e deixar um monte de shinobi estrangeiros em Konoha é perigoso. A colaboração com Ami deveria significar apenas enviar alguns dos nossos para estudar lá, e talvez hospedar alguns deles. Hiruzen Sarutobi ponderou por um momento e então assentiu. Muito bem. Também poderíamos fazer um programa de intercâmbio estudantil, enviaríamos nossos melhores genins e eles enviariam alguns dos deles para nós. Enquanto as 5 aldeias principais tendiam a avaliar todos os tipos de opções, as pequenas aldeias ao redor delas tinham menos reservas. Elas aceitariam quase qualquer acordo com Ami. Naquele exato momento, Toki, representante da Terra dos Pássaros, e Shishima, representante da Terra dos Rios, que eram amigos pessoais, estavam discutindo o assunto juntos. Toki começou. O desenvolvimento de Amegakure disparou, agora é imparável. Seus ninjas derrotaram 4 das 5 principais nações neste exame. Se não fosse pela desistência de Uzumaki Karen, Ami seria a campeã indiscutível. Além disso, sei que assim que Kozagakure e Takigakure se juntaram à aliança de Ami, obtiveram todo tipo de benefício. Então, nossa liderança do País dos Pássaros quer participar dessa aliança. Alguma notícia do País dos Rios? Shinkawa sentiu. Exatamente igual. O desempenho da Ami desta vez também surpreendeu nossa liderança, e ver o que Kusa e Taki conseguiram só aumentou nossa inveja. Por isso, também planejamos nos encontrar com o pessoal da Ami. Se ambos os lados puderem se juntar à aliança da Ami, então seremos aliados. Com isso, os ninjas próximos riram. Não apenas as 5 principais vilas e as que circundavam Ami, mas qualquer um que testemunhasse a excelência de Uzumaki Musen e companhia falava em fazer parceria com Ami. Algumas pequenas aldeias esperavam que Ami viesse construir uma escola em suas terras. Outras queriam enviar os filhos de seu povo para serem educados em Ami. Todas essas medidas eram muito importantes, e por isso essas discussões foram o assunto principal nos últimos dias. 3 dias passaram voando. Começaram as quartas de final do exame Chunin. Com exceção de Konoha e Ami, os candidatos de todas as outras vilas foram eliminados. Consequentemente, poucas pessoas se importavam com quem realmente ganhava. Seus objetivos reais eram socializar, criar conexões e coletar informações. Na plateia, as pessoas cochichavam entre si sobre o que tinham visto e ouvido recentemente. Ouvi dizer que muitos figurões estão enviando seus melhores genins para a América para treinamento avançado. Acha que isso vai ajudar? Com certeza. Não significa que todos os shinobi de lá se tornarão incríveis, mas pelo que vimos dos 6 de Uzumaki Karen, o ensinamento de Ami é definitivamente legítimo. Uzumaki Musen e os outros supostamente começaram como refugiados, mas agora são genins tão poderosos. Se enviássemos a eles talentos genuínos, quem sabe até onde eles chegariam. Após esse último comentário, muitas pessoas ao redor exibiram expressões pensativas. De fato, os 5 semifinalistas do Ami já foram crianças refugiadas sem teto. Se eles conseguiram chegar a esse nível em meio ano, imagine o que verdadeiros gênios ou talentos excepcionais poderiam alcançar com o sistema de Ami. Algumas pessoas até pensaram em mandar seus próprios filhos para a academia da Ami. Com certeza, essa era uma opção melhor do que qualquer outra. Enquanto todos conversavam, Shiranui Gema reapareceu no meio do estádio. Sua voz ecoou por toda parte. Que comecem as quartas de final do exame Chunin. A primeira partida, Uzumaki Naruto de Konoha contra Yakushi Kabuto de Konoha. As reações nas arquibancadas foram mistas, alguns estavam animados, outros decepcionados. E figuras como Onoki e o quarto Raikage demonstraram certa satisfação com a possível situação difícil de Konoha. Onoki riu de Hiruzen Sarutobi. Lord Hokage, eu jamais imaginei que a primeira luta das quartas de final seria Konoha contra Konoha. Seja qual for o resultado, ou se ambos saírem derrotados, será uma verdadeira lástima. O quarto Raikage acrescentou. Tanto Naruto quanto Kabuto são fortes. Prevejo que ambos sairão bastante machucados. Enquanto zombavam, Hiruzen Sarutobi respondeu com leveza. Sim, o Lord Tsuchikage e o Lord Raikage não têm tais preocupações. É claro que eles entenderam o que ele queria dizer. Todos os genins de Iva e como já haviam sido nocauteados, então não tinham o problema do fogo amigo. O Onoki e o Raikage ferviam de raiva em silêncio, cada um mais determinado do que nunca a encontrar uma maneira de aumentar a força dos genins de suas respectivas vilas. Num canto das arquibancadas, Orochimaru tinha uma expressão de leve arrependimento. Kabuto era forte, mas passava a maior parte do tempo ajudando Orochimaru em vez de realmente aprender muitos jutsus. Se Kabuto tivesse enfrentado outro oponente, talvez pudesse ter vencido. Mas encarando Naruto, o Jinchuriki de Konoha, ele não tinha a menor chance. Mesmo assim, a verdadeira atenção de Orochimaru estava voltada para outro lugar. Os irmãos Raimon sentados perto de Senshi. Antes, ao entrar na arena, ele passou por eles. Sentiu uma presença familiar de chakra em ambos. Tendo passado tanto tempo estudando o chakra de Senshi, Orochimaru reconheceu aquela aura instantaneamente. Parecia quase como se eles tivessem usado algum tipo de elixir de chakra eterno, mas um muito mais puro do que qualquer coisa que ele já tivesse produzido. Confuso, não conseguia entender o que estava acontecendo, então decidiu observar os irmãos atentamente para ver se o poder deles havia aumentado drasticamente.
Se tivesse, teria motivos para acreditar que Senshi também possuía os meios para fabricar poções de chakra eterno, e possivelmente mais avançadas que as dele. Enquanto Orochimaru ponderava sobre isso, a luta entre Naruto e Kabuto começou. Conforme instruído, Kabuto não lutaria com toda a sua força. Se houvesse um oponente que ele não conseguisse derrotar, ele deveria apenas fazer uma boa apresentação e se retirar. Naruto era definitivamente esse tipo de oponente, então Kabuto planejou tentar e depois recuar, garantindo que não se machucaria. E assim ainda poderia ajudar Orochimaru na pesquisa do elixir de chakra eterno. Empunhando um bisturi de chakra, Kabuto lutou ferozmente com Naruto, que segurava uma kunai. Para surpresa de Naruto, aquele Kabuto mais velho e com aparência de nerd era muito mais formidável do que esperava, o que o deixou animado. Jutsu de clones múltiplos. Ele formou selos, lançando seu jutsu característico para atacar Kabuto em grupo. Num instante, dezenas de Narutos avançaram contra ele de todos os lados. Kabuto impressionantemente continuou destruindo clone após clone com seu bisturi de chakra. Nas arquibancadas, observando a cena, Senshi sentiu que ela lhe parecia familiar. Mesmo que seu clone de madeira tivesse ensinado a Naruto uma variedade de jutsus e taijutsus, Naruto ainda adorava usar múltiplos clones das sombras em todas as lutas. Ao lado dele, Karin não pôde deixar de comentar. Por que o Naruto fica repetindo esse jutsu tão ineficaz? Pelo menos ele está usando menos clones do que o normal, disse Senshi honestamente, já que Naruto geralmente os usava sempre que precisava. Apesar da luta acirrada, o resultado era praticamente certo. A maioria dos espectadores acreditava que Naruto sairia vitorioso. Kabuto era realmente forte, então Naruto não teria vida fácil. Mas o desfecho foi inesperado. Após uma troca de golpes intensa, Kabuto simplesmente desistiu. Ele e Naruto lutaram com seriedade, mas não com toda a sua força, então nenhum dos dois se machucou. Isso deixou muitos nas arquibancadas perplexos. Mas, comparado à maioria, Hiruzen Sarutobi sentiu alívio. Ele sabia que Kabuto não tinha chances reais de vencer Naruto, mas se Kabuto lutasse com todas as suas forças, certamente o feriria. E se a sorte estivesse ao seu lado, poderia até derrotá-lo. Kabuto, porém, não fez isso. Ele simplesmente lutou de forma justa e depois se rendeu. Para Hiruzen, isso devia ser um plano de Orochimaru. Como subordinado de Orochimaru, Kabuto provavelmente evitou ferir Naruto para que ele não ficasse em desvantagem nas rodadas seguintes, permitindo que um terceiro se aproveitasse da situação. Com isso em mente, Hiruzen lançou um olhar para a seção de Orochimaru, apenas para encontrar Orochimaru com uma expressão externa calma, mas internamente confuso. Por que aquele velho macaco está me olhando? Mesmo com sua mente afiada, Orochimaru não conseguia decifrar o que Hiruzen poderia estar pensando. Não que importasse, ele voltou sua atenção para as próximas lutas. Shiranui Gema então anunciou. Próxima partida, Uchiha Sasuke de Konoha contra Uzumaki Lanvu de Amegakure. No momento em que Orochimaru ouviu falar desse casal, perdeu o interesse. Ele estava apenas curioso para saber como Raimon Yukika e Raimon Ayate se sairiam. Nas arquibancadas, junto com Kakashi, Yuga Yashi comentou. Kakashi, você acha que Sasuke consegue derrotar aquele usuário de liberação de gelo? Kakashi respondeu desplicentemente. Provavelmente sim. Yashi soltou uma risadinha. Kakashi, acho que você está enganado desta vez. Aquele ninja Ami com liberação de gelo tem um bom equilíbrio entre ataque e defesa. Ele não é tão fácil de derrotar. Kakashi assentiu. Para qualquer outro shinobi, com certeza, ele seria um problema. Mas Sasuke não deve ter problema nenhum. Capítulo 139. Enquanto Kakashi e Yuga Yashi conversavam, a batalha de Sasuke contra Lanvu começou. Churrasco, 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 churrasco. Assim que a luta começou, Sasuke se envolveu em uma armadura de liberação de relâmpago e atacou Lanvu diretamente. Após passar algum tempo com Lanvu e os outros, Sasuke passou a ter uma boa compreensão de suas habilidades. Liberação de gelo, shuriken de gelo. Lanvu também sabia que Sasuke se aproveitaria da velocidade de um usuário de relâmpagos, então, no momento em que Sasuke se moveu, ela lançou sua técnica de shuriken de gelo. Inúmeras shurikens de gelo se formavam continuamente à sua frente e disparavam em direção a Sasuke como uma saraivada de balas. Bang, bang, bang. Uma saraivada de shurikens de gelo afiadas como navalhas, girando rapidamente, colidiu contra a armadura de liberação de relâmpago de Sasuke, despedaçando-a completamente. Contudo, essa chuva de golpes permitiu que Lanvu escapasse da frente de Sasuke e reaparecesse em seu flanco. Liberação de gelo, shuriken de gelo. No instante em que se revelou, Lanvu não hesitou. Ela atacou Sasuke novamente. Dessa vez, a resposta de Sasuke surpreendeu muitos. Ele simplesmente ativou outro taijutsu de liberação de relâmpago, atacando Lanvu de frente. Laço. Com um grito, Sasuke se transformou em um raio de luz azul elétrica intensa, correndo em direção a Lanvu a uma velocidade incrível. Por mais rápida que Lanvu fosse, ela não conseguia escapar do estilo relâmpago. Diante do ataque repentino de Sasuke, ela imediatamente mudou para a defesa total. Liberação de gelo, domo de rocha de gelo do magnífico nada. Uma cúpula de cristal de gelo surgiu instantaneamente ao redor de Lanvu, seguida por camadas e mais camadas de uma armadura de gelo indestrutível. Mas contra Sasuke isso pouco adiantava. Como mestre do taijutsu liberação de relâmpago, ele podia liberar uma força destrutiva imensa. Bum! Estrondo. Quando Sasuke golpeou a cúpula de cristal de gelo com seu lariate, toda a arena tremeu. Em meio às nuvens de poeira, todos puderam ver claramente que Sasuke havia reduzido a cúpula de rocha de gelo do magnífico nada de Lanvu a pedaços. Mas Lanvu não foi realmente ferido. Na verdade, foi Sasuke quem caiu na armadilha.
técnica secreta de liberação de gelo, cristais de gelo espelhados demoníacos. Assim que a voz fria de Lanvu chegou aos ouvidos de Sasuke, ele se viu envolvido por uma barreira peculiar, um espaço formado por inúmeros espelhos de gelo. Cada espelho mostrava o reflexo de Lanvu. Mesmo com seu Sharingan de 3 Tomoe, Sasuke não conseguiu identificar o verdadeiro. Dito isso, Lanvu também não conseguiu emboscá-lo tão facilmente com isso. Svi. Lanvu, empunhando uma kunai, emergiu de um dos espelhos para lançar um ataque. Imediatamente Sasuke respondeu partindo para o ataque. Surpreso, Lanvu não teve escolha a não ser recuar e se fundir novamente em outro espelho de gelo. Em seguida, ela começou a se mover incessantemente entre os vários espelhos, tentando confundir Sasuke e expor um ponto fraco. Mas Sasuke permaneceu impassível. Se Lanvu não atacava ativamente, ele simplesmente a ignorava. Sem outra alternativa, Lanvu usou outro jutsu. Técnica secreta de liberação de gelo, 1000 agulhas voadoras da morte. De repente, várias cópias de Lanvu apareceram por todos os cristais de gelo do espelho demoníaco, lançando rajadas de Senbon em Sasuke de todos os ângulos. Nesse momento, Sasuke decidiu que já tinha chegado ao limite. Como estavam do mesmo lado, ele havia dado a Lanvu bastante tempo para demonstrar suas habilidades, e agora era a hora de acabar com aquilo. Churrasco! Raios crepitaram mais uma vez por todo o corpo de Sasuke, e ele desferiu um soco carregado de eletricidade contra os cristais de gelo do espelho demoníaco. Ora. Desferindo uma série de golpes como uma tempestade furiosa, Sasuke quebrou espelho após espelho ao seu redor. Lanvu se desvencilhou imediatamente, reaparecendo a certa distância com os cabelos um pouco despenteados. Ela não demonstrou qualquer intenção de continuar lutando, anunciando por conta própria. Eu desisto. Nas arquibancadas, Yashi não resistiu e perguntou a Kakashi. Kakashi, você pode me dizer como costuma treinar Naruto e Sasuke? A pergunta de Yashi colocou Kakashi numa situação embaraçosa. Bem, Lord Yashi, embora eu seja o instrutor temporário deles, a maior parte do meu trabalho é protegê-los para que possam treinar em segurança. Naruto e Sasuke não fazem treinamento tradicional. Eles completam um número enorme de missões, e é assim que treinam. Para ser direto para eles, completar missões sem parar é o treinamento deles. Ao ouvir isso, Yashi assentiu pensativamente e disse com aprovação. Kakashi, você realmente faz jus ao seu nome como um dos prodígios de Konoha, criando um método de ensino tão singular. Espero que você encontre tempo para visitar o clã Hyuga e compartilhar seus conhecimentos sobre ensino. Kakashi, por sua vez, não fazia ideia do que dizer. Usar aquela mesma abordagem de treinamento por missões não o tinha ajudado muito, então como ele poderia ensiná-la aos outros? Ainda assim, ele entendia que as palavras de Yashi eram em parte educadas. Se Yashi realmente insistisse em discutir o assunto, Kakashi apenas daria as informações parciais que tinha. Então ele simplesmente assentiu. Sim, Lord Yashi. Graças às performances excepcionais de Naruto e Sasuke, muitas pessoas começaram a prestar atenção em Kakashi, o homem que supostamente os guiava. Sempre que alguém perguntava sobre o papel de Kakashi, ele respondia que na verdade não havia ensinado nada a Naruto ou Sasuke. Obviamente ninguém acreditava nele. Como ele pôde não ter ensinado nada a eles? A essa altura, Naruto e Sasuke estavam entre os favoritos para chegar à final. Claramente, Konoha devia ter imposto uma ordem de silêncio. Ao mesmo tempo, o F3 de Konoha também estava discutindo o assunto. Mitokado Mura disse com um sorriso, mesmo que Naruto e Sasuke sejam prodígios, não teriam chegado tão longe sem a orientação de Kakashi. O Tatani Koharu assentiu. Sim. Além de ser um Jounin de elite poderoso, Kakashi possui habilidades de ensino de altíssimo nível. Isso é definitivamente algo que precisamos reconhecer. Após a conversa entre os dois, Hiruzen Sarutobi também revelou seu plano. Pretendo que Kakashi ministre treinamento especializado para todos os Jounin dos esquadrões e para a equipe da academia. Enquanto Hiruzen e os outros discutiam, as partidas continuaram. Em seguida, Uzumaki Musen enfrentou Raimon e Ukika. Havia uma diferença significativa de força entre elas, então não havia muita expectativa. De um ponto de vista casual, era apenas mais uma luta, mas qualquer um que soubesse mais percebia os detalhes. No momento em que começou, Orochimaru se animou. Como havia ingerido a fruta Yamata no Orochi, ele não podia abrir mão de seu corpo atual, portanto. Pesquisar um tipo perfeito de elixir de chakra eterno tornou-se sua prioridade máxima. Enquanto isso, Raimon Ukika e Raimon Hayate possuíam um tipo especial de aura de chakra que o interessava muito. Ele sentia que de alguma forma, as duas deviam ter obtido algo muito valioso para sua pesquisa. Uzumaki Musen e Raimon Ukika terminaram rapidamente. Como esperado, Musen empunhando seu poderoso estilo madeira mostrou-se mais forte que Ukika, derrotando-a e avançando para as semifinais. Logo após o término daquela partida, começou o último confronto das quartas de final, Uzumaki Lanil contra Raimon Hayate. Embora Hayate fosse uma usuária de relâmpago promissora, Lanil também era especialista em relâmpago, mas com liberação de tempestade, então era um confronto desigual. Lanil venceu e garantiu sua vaga nas semifinais. Ao ver Lanil derrotar Hayate, Orochimaru, escondido em um canto das arquibancadas, ficou empolgado. Ele tinha quase certeza de que Raimon Ukika e Raimon Hayate haviam consumido algo semelhante a um elixir de chakra eterno. Um item assim seria extremamente útil em sua busca pelo elixir de chakra eterno perfeito. E eles devem tê-lo conseguido com o Senshi. Ao saber que Senshi tinha acesso às coisas realmente boas, o humor de Orochimaru disparou. Caso ele ficasse preso em sua pesquisa, ou se quisesse acelerar a obtenção de uma versão perfeita, ele poderia simplesmente comprar materiais de primeira qualidade de Senshi, refiná-los ainda mais e, em seguida, vendê-los ao velho macaco Hiruzen em uma série de novas versões.
Não faz muito tempo, Sarutobi Hiruzen ficou radiante ao receber o elixir de chakra eterno de nível 5, totalmente alheio ao fato de que seu bom discípulo já havia planejado obter os níveis 15, 16 e superiores. Quando as quartas de final terminaram, ainda havia um intervalo de 3 dias. Embora Muzen e Lanil fossem fortes, Naruto e Sasuke eram os grandes favoritos para a final. A menos que desistissem, basicamente seriam esses dois. Após o término das partidas, Senshi retornou à pousada onde o grupo da chuva estava hospedado. Naquela noite, um visitante inesperado chegou ao terraço da pousada. Assim que o visitante apareceu, Senshi usou a distorção espaço-temporal de seu karma para surgir diante deles. Era um rosto familiar, Lorde Hokage das Sombras Shimura Danzou, que estava AFK ausente no hospital de Konoha há muito tempo. Ao ver Danzou, Senshi franziu a testa. Danzou, por que você veio me procurar? Danzou respondeu calmamente. Ouvi dizer que você e Hiruzen fizeram muitos acordos. Você não só o ajudou a manipular as coisas nos bastidores deste exame Chunin, como também transformou o neto dele em um usuário de liberação de madeira. Senshi não se surpreendeu que Danzou soubesse. Afinal, aquilo era Konoha. Com a rede de inteligência da raiz, não havia muitos segredos que Danzou não pudesse desvendar. Algumas informações poderiam vir de investigação direta, outras de dedução lógica, já que ele conhecia Sarutobi Hiruzen e Senshi muito bem. Coisas como a desistência de Karen do exame poderiam intrigar a todos, mas Danzou conseguia deduzir certas verdades. Assim que Danzou falou, Senshi não confirmou nem negou nada, apenas perguntou: "E por que você está me dizendo isso?" Danzou foi direto ao ponto. Pelo que eu entendi, aquele pirralho do Konohamaru nunca teve liberação de madeira, mas agora ele usa. Eu quero cooperar com você, quero que você me conceda a liberação de madeira também. E quero comprar a tecnologia de você. Ao ouvir isso, Senshi balançou a cabeça. Sarutobi Hiruzen respeita Megakuri, ele é nosso amigo. Há muitas coisas que podemos negociar com ele. Nesse momento, Danzou ficou ansioso. Eu também posso negociar, posso me tornar amigo de Ami. Senshi bufou. Quem é você na Terra do Fogo exatamente? Ele é o Hokage de Konoha. A expressão de Danzou mudou repetidamente. Finalmente, ele se recompôs e disse entre dentes: "E se eu me tornasse Hokage? Isso serviria?" Após pensar um pouco, Senshi disse: "Podemos conversar quando você tiver algo interessante para oferecer. Você sabe perfeitamente como é difícil converter alguém em usuário da liberação de madeira, quanto mais formar vários usuários." Ao ouvir isso, Danzou ficou em silêncio. Ele já havia se atrapalhado com a liberação de madeira muitas vezes, então realmente entendia. A recusa de Senshi em dizer sim de imediato o decepcionou, mas ele ainda ganhou algo com esse encontro. Senshi lhe deu 2 caminhos. 1. Tornar-se Hokage, ou 2. Proporcionar benefícios suficientes sem ser Hokage. Danzou pensou que poderia continuar seguindo o segundo caminho, mas então percebeu que Senshi já havia desaparecido do telhado, deixando sozinho na brisa fria da noite. 3 dias se passaram voando, e finalmente chegaram às semifinais do exame Chunin. Depois de todas as lutas anteriores, praticamente todos podiam prever os resultados. A primeira semifinal foi entre Uzumaki Naruto e Uzumaki Muzen, a segunda entre Uchiha Sasuke e Uzumaki Lanil. Como esperado, Naruto venceu Muzen com folga e Sasuke fez o mesmo. Então, na final, foi a vez de Naruto enfrentar Sasuke. O resultado da final, no entanto, foi um tanto surpreendente. Após um confronto direto com todo o seu poder, Naruto e Sasuke terminaram empatados. Ambos contavam com muitos apoiadores e ninguém esperava um sorteio. Mesmo assim, foi um bom resultado. Konoha saiu ganhando de qualquer forma. Com os exames concluídos, os examinadores começaram a avaliar todos os ninjas com base em seu desempenho geral, decidindo quem seria promovido a Chunin. Além dos examinadores principais, havia muitos observadores adicionais que redigiam avaliações e atribuíam notas a cada participante. Konoha foi bastante eficiente. Meio-dia após a final, eles divulgaram a lista de promoção. 3 de Konoha: Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke e Akushi Kabuto. Tsunagakuri 1, Gaara. 1 de Komogakuri, Omoi. 1 de Iwagakuri, Jutozuchi. 1 de Kerigakuri, Kagura Karatashi. 5 de Amegakuri, Uzumaki Muzen, Uzumaki Lanil, Uzumaki Lanvu, Raimon Yukika, Raimon Ayate. Mais de 300 ninjas se inscreveram para esses exames, mas apenas uma dúzia, aproximadamente, foi aprovada, cerca de 1 para cada 30. Assim que a lista foi anunciada, todos começaram a discuti-la acaloradamente. Muitos que assistiram a todo o exame compartilharam suas opiniões. Isso foi muito mais emocionante do que os exames Chunin habituais. Normalmente você nunca veria tantos participantes. Certo? Com certeza fizemos uma ótima escolha ao vir para cá. Konoha e Amegakuri eram incrivelmente fortes. Ami tinha o maior número de Chunin recém-promovidos, enquanto Konoha ficou com o primeiro lugar na final, empatando. Sinceramente, se Uzumaki Karen, da Ami, não tivesse desistido, ela provavelmente teria ficado em primeiro lugar na final. Difícil discordar. A maioria dos espectadores estava lá apenas pelo espetáculo. Eles não davam muita importância aos resultados finais. Mas para 5 grandes vilas Shinobi e as demais vilas de médio pequeno porte, o resultado era crucial. Genins excepcionais representam o futuro de uma vila. Se uma vila não consegue formar genins de alto nível, inevitavelmente entrará em declínio. De volta à pousada Iwagakuri, Onoki convocou mais uma reunião com os superiores de seu grupo. Akatsushi falou com pesar. Uma pena que Vai não tenha se tornado Chunin. Ele estava realmente perto. Kurotsushi disse: na verdade, isso é secundário. O principal problema é que Ami e Konoha são simplesmente muito bons em treinar a nova geração. Onoki sentiu-se satisfeito, orgulhoso da perspicácia da neta. Concordou com a cabeça e acrescentou: teremos que priorizar informações sobre essas duas vilas. Akatsushi, essa é a sua tarefa. Sim, Lorde Tsuchikage, respondeu Akatsushi firmemente. Na hospedagem de Kumo. Dengue.
Furioso, o quarto Raikage esmagou a mesa de madeira à sua frente em lascas, rosnando. O que aqueles examinadores estavam pensando? A Mai não se tornou Chunin. Absurdo! Daru interrompeu apressadamente. Lord Raikage, perder a promoção de Amai é uma coisa. Mas o verdadeiro problema é que os genins criados por Konoha e Yami são fortes demais. Se os nossos ficarem muito para trás, quando esses genins atuais se tornarem a espinha dorsal de Amegakure, como será completamente ultrapassado? Ao ouvir essas palavras, o Raikage se acalmou rapidamente. Darui tinha razão. Se isso acontecesse, talvez o declínio em si não ocorresse completamente sob sua responsabilidade, mas as sementes seriam plantadas durante seu mandato. Ele entraria para a história como um traidor da vila. Ele não podia, de jeito nenhum, deixar isso acontecer. No caso de Kirigakure, Meiterumi estava igualmente preocupada. A vila que herdou era um caos. Ela a transformou em um lugar próspero, mas ainda não forte. Então visitou pessoalmente a liderança de Ami para discutir a possibilidade de construir uma filial da Akatsuki em Kirigakure, usando seus recursos para treinar os ninjas da vila. Isso ajudou, mas não foi suficiente. Mei não era a única preocupada. Seu subordinado Gonbei parecia igualmente aflito e disse hesitante. Mizukage-sama, vendo como Konoha e Ami criam seus genins. Deveríamos fortalecer os laços com ambos? Mei balançou a cabeça. Nosso relacionamento com Konoha é medíocre e não vai melhorar tão cedo. Mas nos damos bem com a Megakure. Vamos continuar investindo em Amegakure e em Senshi. Enquanto isso, Hasa de Suna passava grande parte do tempo franzindo a testa. O plano de Sunagakure não tinha saído como esperado. Konoha e Ami ascenderam em renome, e Suna acabou não sendo diferente dos outros participantes menores. Grande parte disso foi apenas azar. Gaara foi eliminado pelo Jinchuriki de Konoha antes das semifinais. Caso contrário, com Karin fora do jogo, Gaara provavelmente teria chegado entre os 4 primeiros. Com um suspiro, ele perguntou a Baki, como está o trabalho que te dei? Baki assentiu. Kazekage-sama, espalhei rumores de que Gaara-sama e Uzumaki Karin eram os competidores mais fortes. E que a batalha deles na Floresta da Morte foi mais feroz do que qualquer uma nas quartas de final, semifinais ou mesmo na final. Além disso, aquela luta deixou Karin exausta o suficiente para desistir, e Gaara-sama incapaz de mostrar o seu melhor nas lutas seguintes. Hasa ficou satisfeito. Ele não gostava de se rebaixar tanto, mas o único momento realmente memorável que tiveram foi a batalha de Gaara contra Karin na Floresta da Morte. Vocês mantiveram tudo limpo? Perguntou ele. Baki respondeu, perfeitamente. Ninguém vai saber que fomos nós. Hasa confiava na competência de Baki. Então, deu-lhe outra missão. A partir de agora, reúna todas as informações sobre Konoha e Yami. Investigue tudo minuciosamente e reporte-me imediatamente. Sim, Kazegaki-sama. Baki fez uma reverência. Em contraste, Konoha era muito mais tranquila. O F3 de Konoha se reuniu no escritório do Okage para tratar de vários detalhes. Mitokado Omura disse, embora os ninjas de Ami fossem surpreendentemente fortes, Konoha ainda é a verdadeira vencedora. O Tatani Koharu acrescentou, o empate entre Naruto e Sasuke em primeiro lugar na final deveria ser divulgado. A Megakure pode até ter tido mais genins de elite, mas a qualidade deles não se compara à nossa. Hiruzen Sarutobi assentiu com a cabeça. Com certeza devemos promover essa imagem. Ele não estava disposto a revelar como havia pedido a Senshi em particular para que Karin desistisse. Caso contrário, ela certamente teria sido a campeã. Algumas pessoas já suspeitavam disso, mas e daí? Os objetivos de Konoha para o exame foram alcançados, além do bônus de seu neto Konohamaru agora ser um usuário do estilo madeira. Sob a tutela de Senshi, o garoto poderia eventualmente alcançar o nível de liberação de madeira de Hashirama. O pensamento trouxe um brilho caloroso aos olhos marcados pelo tempo de Hiruzen. Embora 5 principais aldeias tenham encarado os resultados com seriedade, cada uma à sua maneira, para as outras aldeias de pequeno ou médio porte, com exceção da própria Ami, o clima era tenso. Com a divulgação dos resultados finais dos exames, muitos líderes de aldeias menores perderam o sono de preocupação, ao perceberem o abismo cada vez maior entre eles e as grandes potências. Os resultados desses exames logo chegaram à Terra dos Rios, onde causaram um grande alvoroço entre a população. Os ninjas da nossa aldeia são irremediavelmente fracos. Nesse ritmo, por quanto tempo nossa Terra dos Rios conseguirá sobreviver? Certo? Nenhum dos nossos ninjas sequer passou das preliminares, muito menos se tornou Chunin. Konoha continua muito forte, seus 2 genins empataram em primeiro lugar nas finais. A força de Konoha entre as 5 grandes nações é um fato. Mas Ami é a verdadeira surpresa. 5 ninjas chegaram ao top 8 e foram promovidos. A conversa logo se voltou para Ami. Muitas informações haviam chegado de Konoha e com Suna incentivando, rumores sobre aquela luta terrível entre Karin e Gaara na Floresta da Morte se espalharam. Apesar de ser uma vila pequena, Ami havia formado tantos líderes de elite que ninguém podia ignorá-los. Ouvi dizer que se a Uzumaki Karin não tivesse desistido, com certeza teria vencido a final. A Ami é incrível. Com certeza. Kusa e Taki se aliaram a Ami e cresceram bastante. Dizem que nossa Terra dos Rios também está pensando nisso. Muita gente importante está comentando. Sério? Seria ótimo se nos juntássemos à aliança da Ami. Conversas como essa se repetiam por toda a Terra dos Rios. Da mesma forma, a Terra dos Pássaros, que também faz fronteira com Ami, fervilhava de rumores sobre a possibilidade de se juntar à aliança de Ami, enviar seus ninjas para a academia de Ami e cooperar mais estreitamente. Diversas potências do mundo Shinobi, grandes e pequenas, chegaram a enviar oficiais a Megakure para um estudo mais aprofundado. De volta a Konoha, Toki do País dos Pássaros e Shishima, Jounin do País dos Pássaros, se reencontraram. Toki sorriu. Todo mundo diz que Konoha é a vila mais forte, 2 genins empatados em primeiro lugar. Mas se me perguntarem, a Vila da Chuva não fica atrás.
Os melhores genins de Konoha não chegam aos pés da Vila da Chuva em número, sem número falar no que aconteceu com Uzumaki Karin. Shishima baixou a voz. Certo, embora Konoha seja de fato poderosa, a Megakuri, ele não conseguiu terminar a frase porque Toki pigarreou. Afinal, eles estavam em Konoha, não seria prudente falar mais abertamente sobre isso. Sem saber que mesmo sem Karin na final, isso quase não importava. Naruto e Sasuke também eram alunos de Senshi, então, além de Kabuto, foi basicamente uma disputa entre colegas, nas quartas de final. Toki respondeu rapidamente. Já escrevi um relatório detalhado para o nosso líder. Corre o boato de que Taki e Kusa não enviaram certas crianças promissoras para este exame porque ainda são muito jovens. Elas estão estudando na academia de Ami, o que significa que podem ficar ainda mais fortes no futuro, causando ainda mais problemas para 5 grandes nações. Assim que eu voltar para a Terra dos Pássaros, farei o possível para que nosso líder estabeleça laços com a chuva. Shishima assentiu com a cabeça. Para vilarejos de médio ou pequeno porte como o nosso, unir-se à aliança de Ami só traz benefícios. A Terra dos Pássaros e a Terra dos Rios, assim como Kusa, faziam fronteira com Ami. Ver Kusa crescer tão rapidamente os deixou com inveja. E depois de testemunharem as habilidades de treinamento de Ami nos exames Chunin, eles a desejaram ainda mais. Eles não eram os únicos. Outros ninjas também planejavam pressionar seus líderes para que se juntassem à aliança com Ami ou cooperassem com Ami. Assim que os exames Chunin terminaram, Naruto e os outros 8 pequenos espertinhos voltaram ao mercado negro do País do Fogo para mais missões. Ao observar os 8 desenvolverem a mesma abordagem de treinamento e se tornarem cada vez mais próximos, a intuição de Kakashi se solidificou ainda mais. O grupo de Naruto e Muzen se entrosou tão bem e criou laços tão profundos porque havia uma ligação invisível. Os 6 de Muzen eram alunos de Senshi, enquanto Naruto e Sasuke usavam exatamente o mesmo método de treinamento, então era provável que Senshi também tivesse ensinado Naruto e Sasuke. Acontece que Senshi era tão forte que ninguém percebeu que ele os estava guiando secretamente. Com isso em mente, Kakashi decidiu que deveria falar diretamente com Senshi. Ele sentia uma mistura de respeito e perplexidade em relação a ele. O incrível poder de Senshi inspirava admiração, enquanto o fato de Senshi ter removido um dos Sharingan de Kakashi e o substituído por um par totalmente funcional o deixava grato e curioso. Graças àquele par perfeito de Sharingan, seu chakra não vazava constantemente só porque o Sharingan não podia ser desligado. Caso contrário, com o enorme volume de trabalho que ele realizava diariamente, ele provavelmente já teria morrido. Assim, ele resolveu contatar Senshi, na esperança de esclarecer muitas dúvidas. Após retornar do mercado negro naquela noite, Kakashi simplesmente esperou. Assim que o crepúsculo caiu e o luar surgiu, ele saiu de casa e foi até o terraço da estalagem onde Senshi estava hospedado. Ele se perguntou como encontrá-lo discretamente, mas para sua surpresa, Senshi simplesmente apareceu não muito longe, usando seu teletransporte Karma. Ao ver Kakashi, Senshi exibiu uma expressão curiosa. Eles não haviam interagido muito, mas talvez por Senshi ter presenteado Kakashi com aquele par de Sharingan, Kakashi sentia uma enorme gratidão. O medidor de vínculo entre eles aparentemente havia chegado a 50, o que significava que Senshi poderia formalmente convidar Kakashi para seu grupo de mercenários. Considerando que Kakashi vinha acompanhando Naruto em missões do mercado negro fazia sentido. Contudo, Senshi não tinha ideia do porquê de Kakashi ter vindo. Kakashi olhou para Senshi com um olhar respeitoso e um tanto admirado. Lorde Senshi, Naruto e Sasuke. Eles são seus alunos, não são? Senshi não conseguia entender qual era o problema, mas assentiu casualmente. Sim. Kakashi, com a expressão de quem acabará de ter uma revelação, disse, eu suspeitava disso. Ninguém além de você conseguiria treiná-los a esse nível em tão pouco tempo. Senshi não continuou a falar sobre Naruto e Sasuke. Em vez disso, estendeu um convite a Kakashi. Kakashi, na verdade, a razão pela qual Naruto e Sasuke evoluíram tão rapidamente é que eles se juntaram ao meu grupo de mercenários. Eu forneço instrução e suporte essencial a todos os membros que se juntam a mim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 140. Kakashi ficou paralisado ao ouvir as palavras de Senshi. Para ele, o fato de Naruto e Sasuke receberem instruções de Senshi não era a mesma coisa que Naruto e Sasuke realmente se juntarem ao grupo mercenário de Senshi. Contratar Senshi como tutor significaria simplesmente pagar um professor particular de alto nível, enquanto juntar-se ao grupo mercenário de Senshi significaria alistar-se em uma força armada estrangeira. Ele também entendia agora porque, apesar de trabalhar com a mesma dedicação que Naruto e Sasuke em missão após missão, seu próprio progresso tinha sido tão lento. Kakashi, você gostaria de se juntar ao meu grupo de mercenários? Kakashi balançou a cabeça. Lorde Senshi, sinto muito, mas devo recusar. Por mais que desejasse ficar mais forte, sua lealdade era para com a aldeia. Após um momento de hesitação, ele chegou a perguntar, Lorde Senshi, a entrada de Naruto e Sasuke em seu grupo de mercenários não seria prejudicial aos interesses de Konoha? Senshi balançou a cabeça negativamente. Fundei este grupo para montar uma equipe excepcional, capaz de resolver todos os problemas dos clientes. Meu grupo mercenário não tem como alvo nenhuma vila ninja, incluindo Konoha. Uma vez dentro, você simplesmente continua realizando missões e se fortalecendo. Também forneço a cada um dos meus membros a orientação e o apoio necessários. Meu grupo mercenário concede muita liberdade e não força ninguém a fazer nada contra a própria consciência.
Fazendo uma pausa, ele acrescentou: você também não quer continuar brilhando por Konoha, assim como Naruto e Sasuke? Kakashi hesitou diante disso. Como o grupo mercenário de Senshi não tinha vínculos ou conflitos com nenhuma aldeia, e não forçava seus membros a assumir obrigações indesejadas, além de oferecer instrução e ajuda pessoal de Senshi, não parecia haver nenhum problema em se juntar a eles. Então Kakashi respondeu solenemente: Lord Senshi, por favor, permita-me juntar-me ao seu grupo de mercenários. Assim que Kakashi terminou de falar, uma enxurrada de mensagens do sistema ecoou na mente de Senshi. Parabéns! Seu grupo mercenário agora tem 10 membros, desbloqueando funções adicionais. Recrutar novatos agora requer apenas 40 pontos de vínculo para convidá-los. Recompensa de crescimento para membros do grupo. A cada 2 milhões Ryu que um membro ganha, ele recebe um chance na loteria básica. Nova função desbloqueada. Todos os membros atuais do grupo recebem uma participação gratuita no sorteio da loteria. Até mesmo alguém como Senshi, acostumado a todo tipo de reviravolta, ficou chocado por um momento. Naquele instante, Kakashi, que não fazia ideia do que estava acontecendo, viu apenas um cartão raspável se materializar do nada à sua frente, no momento em que entrou. Lord Senshi, o que é isso? Perguntou Kakashi, perplexo. Senshi explicou. É uma vantagem de se juntar. De agora em diante, sempre que você ganhar 2 milhões Ryu em comissões, um desses cartões raspáveis aparecerá do nada. Depois de raspá-lo, o cartão se transformará em um prêmio. Às vezes a recompensa é usada automaticamente, às vezes um jutsu espaço-temporal a depositará perto de você. Ao ouvir isso, Kakashi ficou perplexo. Então, a partir de agora, cada vez que ele ganhasse 2 milhões de Ryu, um cartão raspadinho apareceria? Que tipo de ninjutsu incrível era esse? Com crescente curiosidade, Kakashi raspou seu novo cartão e leu a recompensa. Uma liberação de relâmpago, bola de relâmpago? Ao ler as palavras, Kakashi ficou surpreso por um segundo, e então seus olhos se arregalaram em admiração. O cartão em sua mão desapareceu, transformando-se em um fluxo massivo de informações que inundou sua mente. Num piscar de olhos, ele havia aprendido a liberação de relâmpago, bola de relâmpago. Ele até tentou formar os selos ali mesmo, e funcionou. Ele nunca havia estudado aquela técnica antes em toda a sua vida. Naquele momento, Kakashi estava tão chocado que não conseguiu dizer uma palavra. Finalmente, ele entendeu por que Naruto e Sasuke estavam se dedicando tanto à missão. Ele também não pôde deixar de pensar. Como esperado do Lord Senshi, conseguir até mesmo esse tipo de feito milagroso. Será que isso é algum tipo de ninjutsu de alto nível? Enquanto Kakashi permanecia atônito, Senshi usou clones do estilo madeira para explicar a situação aos outros membros do grupo, garantindo que todos entendessem. Ele esperava que assim que percebessem que podiam ganhar raspadinhas ao completar missões, Kakashi e os outros começariam a fazê-las freneticamente. De fato, após serem informados, Naruto e Sasuke descobriram que agora também podiam participar de sorteios de prêmios aleatórios. Naruto, ao saber que as missões lhe permitiriam participar de um sorteio para ganhar uma recompensa, ficou extremamente animado. Ele se virou para Sasuke. Sasuke, o que você ganhou? Sasuke balançou a cabeça. Ainda não raspei. Ele ainda estava examinando o pequeno cartão raspável que havia aparecido à sua frente. Com a maestria de Senshi Sensei em manipular o espaço-tempo, não era nenhuma surpresa, mas ele estava curioso para saber o que poderia encontrar. Enquanto isso, Naruto perguntou a um dos clones de Senshi, que usavam o estilo madeira: Senshi Sensei, depois de rasparmos o cartão, devemos ir até você para receber a recompensa? Senshi acenou com o dedo. Não. Se a recompensa for um jutsu ou chakra, ela será aplicada a você imediatamente. Se for um item, ele aparecerá perto de você. Ao ouvirem a confirmação, Naruto e Sasuke não puderam deixar de se maravilhar com o quão impressionante era a habilidade de Senshi. Se não tivessem visto com os próprios olhos, não acreditariam que um ninjutsu como aquele existisse. Sabendo como o cartão raspadinha funcionava, Naruto disse ansiosamente a Sasuke: Sasuke, vamos ver qual prêmio é melhor, né? Sasuke, não me diga que você tem medo de perder para mim? Mesmo que eu consiga algo mais fraco que o seu, e daí? Sabe, a sorte faz parte da força. Só me observe derrotar você. Por que você presume que sua sorte é melhor que a minha, Naruto? Sasuke. Naruto. Então, ambos começaram a raspar. Esses cartões eram brindes da nova funcionalidade desbloqueada, então qualquer recompensa era lucro puro, mas ambos esperavam algo bom. Naruto segurava a carta na mão esquerda e uma moeda na direita. A 2 Fuma Shuriken. Enquanto Naruto trabalhava, Sasuke revelou seu próprio resultado. 2 Ichiraku Ramen. Com isso, 2 grandes shurikens Fuma estavam no chão diante de Naruto, enquanto em uma pequena mesa ao lado de Sasuke havia 2 tigelas de ramen do Ichiraku. Ao ver isso, os olhos de Naruto se arregalaram. Sasuke, você acabou de ganhar na loteria? Sasuke esfregou as têmporas. Naruto, eu realmente não chamaria isso de prêmio máximo. Naruto já havia corrido até as tigelas de ramen, observando atentamente e radiante. Sasuke, este é o verdadeiro Ichiraku Ramen. Vendo Naruto praticamente babando, Sasuke deu um suspiro resignado e lhe entregou uma tigela, enquanto Naruto, por sua vez, passou um dos shurikens de fumaça para Sasuke. Sentando-se em uma mesa próxima, Naruto disse ao clone de Senshi, Senshi Sensei, se eu pudesse tirar um Ichiraku Ramen toda vez. Encarando-o, Sasuke comentou: Naruto, isso provavelmente é só um prêmio de consolação. Precisamos ganhar 2 milhões de Ryu para cada cartão. Antes, levávamos quase meio ano para juntar 20 milhões no total, 10 raspadinhas. Mesmo estando mais fortes agora, queremos mesmo almejar recompensas maiores para aproveitar ao máximo. Naruto assentiu com a cabeça. Mesmo assim, ter ramen do Ichiraku de graça é incrível.
Sasuke não viu sentido em continuar. Ele imaginou que Naruto não entenderia o que ele estava tentando dizer. Espaço Kamui de Karin. Karin estava prestes a começar a cozinhar quando um cartão raspadinha materializou-se bem à sua frente, quase lhe causando um ataque cardíaco. Ela quase usou a invocação de Senshi por alarme, suspeitando que alguém tivesse colocado um cartão estranho ali sem aviso prévio. Mas antes que pudesse fazer algo, Senshi apareceu com Karma, explicando a situação. Assim que entendeu, Karin se animou alegremente. Comparadas a Kakashi, Naruto e Sasuke, as habilidades impressionantes de Senshi não a surpreendiam. Ela já tinha visto coisas inacreditáveis demais o seguindo. Quaisquer que fossem os milagres que ele realizasse, ela os aceitava. Olhando para Senshi, ela perguntou: Senshi, que tipo de prêmios você pode ganhar com este cartão raspadinha? Senshi balançou a cabeça. Não faço ideia. Tudo é aleatório, então você vai ter que analisar por conta própria para ver o que acontece. Ela sentiu com a cabeça e começou a raspar. Logo, ela leu o texto. 3 livros, A Deliciosa Culinária de Karin Chan. Ela fez uma pausa e então, com alegria, percebeu que 3 porções de almoço familiares totalmente preparadas haviam aparecido diante dela. Ele olhou para aquelas 3 marmitas de óleo? Não, espera. Essas substâncias pretas? Estava completamente confuso. Shukaku e os outros que ouviram a conversa de Karin reconheceram imediatamente. Ao ver que ela havia tirado 3 marmitas de óleo, Shukaku agarrou a barriga saliente, rindo descontroladamente. Hahaha. Ela ganhou 3 caixas de óleo, definitivamente um prêmio horrível. No entanto, Matatabi e Saiken, que tinham visto essas refeições, não estavam achando graça nenhuma. Por um período, aquele tinha sido o almoço diário deles. Karin apenas confirmou seus piores temores, levando rapidamente os bentos para as 3 bestas de cauda. Que sorte a sua! Jantar extra hoje à noite, minha deliciosa comida. A 2 caudas levantou uma pata e disse: deixe o Shukaku comer, ele está com fome. A 6 caudas assentiu gravemente: sim, Shukaku está faminto. Ao ver o bento de óleo que Karin colocou à sua frente, Shukaku gaguejou: isso não é só óleo? Temos muito disso no deserto. Não posso estar enganado. Karin deu um peteleco na cabeça dele e retrucou: que bobagem. Esta comida está deliciosa. Depressa, coma. De volta ao mercado negro da Terra do Fogo, Kakuzu e Fu ainda estavam fazendo missões. O País do Fogo, como uma das 5 grandes nações, tinha inúmeros mercados negros, cada um com uma grande oferta de tarefas. Durante seu tempo em Konoha, Kakuzu basicamente vivia nesses mercados negros 24 horas por dia, 7 dias por semana. No momento em que um cartão raspadinha apareceu na frente de Kakuzu, um dos clones de Senshi, com seu estilo madeira, se aproximou, explicando tudo. Kakuzu escutou e então disse em voz baixa, entendia aparentemente calmo, mas interiormente surpreso. Ele imaginou que fosse alguma técnica engenhosa de manipulação do espaço-tempo, dada a maestria de Senshi nesse tipo de técnica. Mas jamais esperara que Senshi pudesse ir tão longe. Como sempre, nada era impossível para aquele mercenário lendário. Senshi então perguntou, curioso: onde está seu pequeno assistente? Kakuzu apontou para uma loja. Ali dentro. Senshi assentiu com a cabeça, então Fu tinha ido às compras. Ele estava preocupado que talvez Kakuzu estivesse em missões sozinho novamente. Depois de transmitir a nova função do grupo mercenário, o clone de madeira de Senshi partiu. Quando Fu emergiu, avistou as costas de Senshi à distância e perguntou: Kakuzu-sama, o que o Lorde Senshi desejava? Kakuzu assentiu e respondeu: ele implementou um novo jutsu para o nosso grupo mercenário, este aqui. Ele mostrou a ela o cartão raspável. Parecia um cartão raspadinha normal. Ela ficou olhando para ele por um bom tempo. Kakuzu-sama, isto é. Kakuzu respondeu: não é apenas um cartão qualquer. Ele está ligado ao ninjutsu espaço-temporal de Senshi. Ao raspá-lo, você ganha uma recompensa. Daqui para frente, a cada 2 milhões Ryu que eu ganhar, poderei reivindicar um de Senshi. Como essa carta inicial era um brinde, cortesia do sistema recém-desbloqueado, Kakuzu imaginou que não seria nada muito impressionante. Ele raspou a película com a unha, revelando: e sem etiquetas explosiva. No instante em que terminou, 100 etiquetas explosivas apareceram bem à sua frente. Fu ficou estupefato, maravilhado por tudo ser real. Até mesmo Kakuzu, cuja expressão mal mudou, ficou internamente atônito. Sem dúvida, Senshi era imparável, uma verdadeira lenda temporal do mercado negro. Kakuzu recolheu calmamente algumas etiquetas. Que achado, lucro garantido. Mas por algum motivo, uma sensação incômoda de pressentimento lhe invadia os 5 corações, como se as etiquetas estivessem puxando alguma ligação profunda. Mesmo assim, pensou por um instante e entregou a pilha para Fu: não vou usar estas. Fique com elas. Ela ficou radiante. Se tivesse que comprar tantas etiquetas com o próprio dinheiro, quem imaginaria o quanto custaria? Encantada, exclamou: uau, Kakuzu-sama, que sorte incrível! Depois de entregá-los a Fu, Kakuzu decidiu que continuaria a invadir os mercados negros da Terra do Fogo para mostrar a eles o que significava inigualável. No mercado negro da Terra do Relâmpago, um dos clones de madeira de Senshi procurou Idan e explicou detalhadamente a nova funcionalidade do grupo mercenário. Mesmo sendo meio cabeçadura, Idan entendeu. Reverentemente, ele disse ao clone de Senshi: Lorde Jashin, eu entendo. Cada vez que eu ganhar 2 milhões de Ryu, receberei sua bênção divina. Ao ouvi-lo, Senshi só conseguiu suspirar. De todos os 10 membros do seu grupo, apenas Idan poderia falhar no uso da nova função. Felizmente, sua preocupação era infundada. Idan começou a riscar. E um foice tripla ensanguentada. Clang! Uma enorme foice de 3 lâminas caiu no chão do nada. Ele a pegou, comparou-a com a foice que já possuía e em súbita iluminação declarou: entendo. Lorde Jashin, o senhor quer que eu me torne um portador de 2 foices. Que tipo de lógica é essa? Ele não poderia simplesmente substituir a antiga ou guardar a nova como reserva.
Se ele conseguisse outra foice, Idan usaria o estilo de 3 armas? Apressadamente, Senshi o corrigiu. Idan, você precisa pensar por si mesmo. Descubra o que se encaixa melhor na sua situação. Você pode guardar a nova como reserva ou trocá-la pela antiga. Se você realmente acha que o estilo de foice dupla te torna mais forte, pode fazer isso. Enquanto Senshi falava, a voz de Jashin ecoava nos ouvidos de Idan. Tolo Idan, você realmente precisa que eu responda a algo tão trivial? Decida você mesmo. Depois que Senshi terminou de explicar o mecanismo dos cartões raspáveis para todos os seus mercenários, as coisas correram exatamente como ele esperava. Kakuzu, Idan, Naruto, Sasuke, o trio Muzen, todos se entregaram ao frenesi das missões. Tudo o que você precisava eram 2 milhões Ryo para comprar um cartão, e esses cartões podiam render recompensas inacreditavelmente misteriosas. Em pouco tempo, os mercados negros da Terra do Fogo foram invadidos pelos homens de Senshi, que aceitavam todas as encomendas, forçando os chefões do mercado negro a impor limites para que outros mercenários não ficassem completamente sem trabalho. Mesmo assim, Kakuzu, Kakashi e os demais conseguiram realizar um número considerável de tarefas. Ao final do dia, Kakashi foi procurar o terceiro Hokage no terraço do prédio do Hokage. Graças à coorganização dos exames Chunin com Tsunagakuri, Konoha havia obtido um lucro enorme, fazendo com que Hiruzen voltasse a ser um velho tranquilo fumando seu cachimbo contente. Contudo, assim que Kakashi apareceu, ele percebeu que aquele bom humor não duraria. Ao notar a presença de Kakashi, Hiruzen deu uma tragada em seu cachimbo, parecendo à vontade. Kakashi, aconteceu alguma coisa? Kakashi assentiu solenemente. Sim, Lord Hokage. Há algo extremamente importante que preciso relatar. Hiruzen piscou, deixando de lado sua postura despreocupada. O que é tão vital? Ele conhecia Kakashi bem. Se Kakashi disse que era urgente, devia mesmo ser. Escolhendo cuidadosamente as palavras, Kakashi disse gravemente, Lord Hokage, Naruto e Sasuke juntaram-se ao grupo mercenário de Senshi. Há muito tempo que Senshi os vem instruindo secretamente. Hiruzen quase deixou cair seu cachimbo, sentindo-se fraco. O orgulho de Konoha, o futuro de Konoha, Uzumaki Naruto e Uchiha Sasuke realmente se alistaram em uma organização de forasteiros? Seu rosto escureceu. Kakashi, você tem certeza disso? Kakashi assentiu com firmeza. Com certeza. Temos ampla evidência, e eu confirmei isso diretamente com Lord Senshi. Ele ficou perplexo. Então você pode simplesmente perguntar isso ao Senshi? Para ele descobrir que Naruto e Sasuke pertenciam a Senshi era inaceitável. Konoha como um todo jamais concordaria com isso. É verdade que seu próprio neto, Konohamaru, também recebeu o treinamento de Senshi, tornando-se eventualmente um trunfo oculto para Konoha. Naruto e Sasuke, que demonstraram um potencial tremendo durante os exames, foram igualmente cruciais para o futuro de Konoha. Ao saber que ambos pertenciam a Senshi, ele ficou furioso e consternado, sentiu que Senshi havia ultrapassado os limites. E a situação piorou ainda mais. Kakashi continuou. Lord Hokage, não só Naruto e Sasuke se juntaram, como eu também me juntei ao grupo mercenário de Senshi. Agora ele estava verdadeiramente estupefato. Claro, Naruto e Sasuke eram jovens e ingênuos, possivelmente enganados e levados para o caminho errado, pela lábia de Senshi. Mas Kakashi, criado na vontade do fogo, um exemplo de lealdade a Konoha. Como ele poderia trair a vila para se juntar ao grupo de Senshi? Mesmo que os benefícios fossem extraordinários, Hiruzen jamais acreditaria que Kakashi trairia Konoha. Além disso, se Kakashi tivesse se juntado ao grupo e depois viesse lhe contar abertamente, será que ele também estava tentando recrutar o Hokage? O rosto de Hiruzen escureceu severamente. Kakashi, por que você trairia Konoha se juntando ao grupo de Senshi? Ele simplesmente não conseguia compreender quantas manobras Senshi e a Megakuri haviam realizado sem serem notadas em Konoha. Kakashi, o membro mais leal da elite de Konoha, havia sido incorporado às fileiras de Senshi o tempo todo. Ao ver a carranca de Hiruzen e ouvir sua pergunta, Kakashi percebeu que o Hokage havia entendido errado. Sem rodeios, ele explicou exatamente o que era o grupo mercenário de Senshi. Lord Hokage, eis a verdade. Senshi fundou seu grupo mercenário para formar uma unidade de ninjas capaz de lidar com qualquer situação, aceitar qualquer desafio e executar todos os tipos de tarefas encomendadas com eficiência. Não é direcionado contra nenhuma vila oculta ou qualquer poder no mundo shinobi. Os membros do grupo recebem a orientação pessoal de Senshi e a ajuda necessária, sem terem que fazer nada contra a sua vontade. E esta parte é a mais importante. Dito isso, Kakashi tirou vários cartões raspáveis de sua bolsa de ferramentas. Sendo um Jounin de elite, bastavam alguns trabalhos de 2 milhões cada para ele testar o sistema, e ele já tinha acumulado uma boa quantidade deles. Ele ficou olhando fixamente por um tempo. O que são essas coisas? Kakashi explicou. São raspadinhas do grupo mercenário do Lord Senshi. Hiruzen franziu a testa. E o que fazem estes? Considerando a forma específica como Kakashi as apresentou, Hiruzen deduziu que essas cartas eram extraordinárias. As próximas palavras de Kakashi confirmaram sua suspeita. Lord Hokage, elas são usadas para sorteios de prêmios. Uma vez que você raspa a superfície, a carta se transforma magicamente na recompensa do vencedor. Ao ouvir isso, os olhos de Hiruzen se arregalaram. Parecia completamente absurdo, muito além da lógica ninja normal. Ele insistiu. Uma ferramenta tão especial, deve ser difícil de obter mesmo para alguém do grupo do Senshi, certo? Kakashi balançou a cabeça. Não, Lord Hokage. Depois que entramos, a cada 2 milhões de Ryo em comissões que ganhamos, recebemos automaticamente um cartão raspadinha do nada. O terceiro Hokage ficou atônito. Nesse momento sua mente foi inundada por dúvidas. Por que Senshi quer um grupo assim? Ele se beneficia de alguma forma? Como ele sabe quanto cada membro ganhou? Ou em que quantia eles estão agora que atingiram 2 milhões?
Será que algo assim poderia realmente ser feito apenas com ninjutsu? E o cartão raspadinha se transformando diretamente em um jutsu ou item? Será que Senshi estava distribuindo coisas de graça sem motivo algum? Ou havia alguma estratégia mais complexa por trás disso? Capítulo 141. Sarutobi Hiruzen ponderou por um longo tempo antes de continuar. Será mesmo tão fácil conseguir um único cartão de raspadinha? E falando nesses cartões de raspadinha, que tipo de prêmios eles costumam dar? Kakashi respondeu sinceramente. Lord Hokage, pelo que sei, um cartão raspadinha pode potencialmente render quase qualquer tipo de recompensa. A questão é que as chances de conseguir algo realmente bom são baixas. Na maioria das vezes, você acaba com itens relativamente comuns. Por exemplo, na primeira vez que usei um cartão raspadinha, ganhei o Jutsu Liberação de Relâmpago, Bola de Relâmpago. No instante em que o recebi, aprendi-o automaticamente mesmo sem tê-lo estudado antes. Ao ouvir isso, seus olhos turvos e cansados se encheram de um olhar que dizia: Kakashi, você está me zoando? Mesmo sendo um ninja experiente, acostumado a todo tipo de reviravolta, algo tão bizarro ele realmente nunca tinha visto ou ouvido falar. Kakashi sabia que sua história parecia inverossímil. Ele simplesmente disse a Hiruzen: Lord Hokage, permita-me raspar algumas dessas cartas para que o senhor possa ver por si mesmo que o que estou lhe dizendo é preciso. Dito isso, Kakashi começou a raspar a camada prateada de um dos cartões raspáveis. Então, ele e Sarutobi Hiruzen viram as palavras que apareceram no cartão. Uma pílula de soldado. No instante seguinte, o próprio cartão raspável se transformou em uma pílula de soldado, aparecendo bem na mão de Kakashi. Hiruzen, Kakashi. A cabeça de Hiruzen estava cheia de perguntas. Ele estava estupefato com os métodos de Senshi. Ele realmente nunca esperou que Senshi fosse capaz de fazer algo assim. E como autoproclamado professor de ninjutsu, ele genuinamente não conseguia compreender como Senshi estava conseguindo realizar tal feito. Enquanto isso, Kakashi também tinha uma série de pontos de interrogação na cabeça, pois era a primeira vez que sorteava uma pílula de soldado. Mas ele não perdeu tempo. Rapidamente começou um segundo rabisco. Desta vez revelou uma kunai. Como acabavam de presenciar o quão milagrosos eram os cartões de raspadinha, Hiruzen já não estava tão chocado quanto antes. Ele observou atentamente cada passo do uso do cartão por Kakashi, tentando descobrir se Senshi poderia ter combinado técnicas de selamento com ninjutsu espaço-temporal para realizar algo tão incrível. Sem perder tempo, Kakashi pegou mais 3 raspadinhas e as raspou em sequência. 3 pílulas de soldado, uma shuriken, uma etiqueta explosiva. Após derrotar esses 3, Sarutobi Hiruzen ficou completamente atônito, e Kakashi ficou igualmente perplexo. Hiruzen não imaginava que as habilidades de Senshi pudessem ter atingido tal nível. Ele o encarou atentamente por um bom tempo, mas ainda não conseguiu enxergar nada. Isso fazia com que ele, o autoproclamado professor de ninjutsu, parecesse um tanto indigno do título. Ele já havia ficado profundamente abalado quando Senshi demonstrou uma liberação de madeira incrivelmente poderosa. Mas agora ele percebeu que mesmo a incomparável liberação de relâmpago, aquela habilidade surpreendente em ensinar, e assim por diante, eram apenas parte do repertório de Senshi. Com o mínimo esforço, Senshi poderia realizar um feito tão impressionante. Em pouco tempo, Hiruzen percebeu o ponto principal. Kakashi precisava ganhar 2 milhões de ryu para conseguir um único cartão raspadinha. A julgar pelo que ele acabará de ganhar, não parecia valer a pena. Então Hiruzen disse imediatamente: Kakashi, os prêmios que você recebeu agora foram basicamente pílulas de soldado, shurikens e etiquetas explosivas, coisas comuns. Se você ganha 2 milhões em comissões só para conseguir itens assim, não seria um prejuízo? Kakashi balançou a cabeça negativamente. Lord Hokage, Lord Senshi não fica com nenhuma porcentagem dos membros de seu grupo mercenário. Esses cartões raspáveis são todos presentes adicionais dele. Hiruzen, sem receber comissão, mas distribuindo esses raspadinhas mágicas? O que será que o Senshi está planejando? Ele já tinha ouvido uma série de detalhes inacreditáveis dessa conversa com Kakashi, e sem que ele soubesse, Kakashi ainda não havia terminado de relatar tudo. Agora, com um semblante solene, Kakashi continuou. Lord Hokage, um dos aspectos mais notáveis desses cartões raspáveis é que você pode obter ninjutsu ou chakra com eles. Se você tirar um ninjutsu, independentemente de já tê-lo treinado antes, você o domina imediatamente e pode usá-lo com proficiência. Se você tirar chakra, seu volume de chakra pessoal aumenta imediatamente. É realmente surpreendente. Dessa vez, Hiruzen ficou estupefato. Parecia sensacional demais. Ele nem tinha conseguido assimilar tudo quando Kakashi prosseguiu. Lord Hokage, certa vez relatei que Naruto e Sasuke têm aumentado rapidamente seu poder através de missões repetitivas. Percebendo que suas habilidades estavam se desenvolvendo exponencialmente, tentei imitá-los, mas não obtive nenhum resultado. Agora todos os mistérios foram resolvidos. O motivo pelo qual eu não me beneficiei da mesma abordagem é porque eu não fazia parte do grupo mercenário de Senshi, enquanto Naruto e Sasuke se juntaram a ele há muito tempo. Assim que Kakashi disse isso, Sarutobi Hiruzen lembrou-se de relatórios de trabalho semelhantes que Kakashi havia enviado. Um lampejo de compreensão cruzou seu rosto. Então é por isso que aqueles 2 garotos trabalhavam dia e noite em encomendas, porque havia tantos benefícios. Kakashi assentiu com seriedade e acrescentou: Sim, Lord Hokage. Essa é a principal razão deles. E com base em minhas observações, nenhum dos 2 fez nada que prejudicasse os interesses de Konoha. Isso só confirma ainda mais que o grupo mercenário de Senshi não nos faz mal. Até onde eu sei, ele nunca forçou Naruto ou Sasuke a fazerem nada contra a sua vontade.
Ao ouvir a explicação de Kakashi, Hiruzen sentiu muito menos hostilidade em relação ao grupo de Senshi. Afinal, Kakashi vinha observando Naruto e Sasuke por meio ano. Durante todo esse período, os dois não causaram nenhum problema, o que implicava que o grupo mercenário, exatamente como Kakashi descreveu, provavelmente não representava nenhuma ameaça para Konoha. Mesmo assim, Hiruzen ainda estava cético sobre como um membro do grupo de Senshi poderia aprender um jutsu desconhecido instantaneamente ou expandir sua capacidade de chakra num piscar de olhos. Ele simplesmente não conseguia imaginar que técnica poderia realizar isso. Após hesitar, Hiruzen olhou para Kakashi e disse: Kakashi, posso ficar com um desses cartões raspáveis? Em tom respeitoso, Kakashi respondeu: Certamente, Lord Hokage. Dito isso, ele entregou um cartão a Hiruzen. Hiruzen o pegou e o examinou por curiosidade, mas não obteve nenhuma pista. Sem outra opção, tentou raspar a camada prateada, apenas para descobrir que por algum motivo, ele, o renomado terceiro Hokage, não conseguia remover a superfície. Após algumas tentativas, Hiruzen só conseguiu suspirar. Os métodos de Senshi são realmente insondáveis, verdadeiramente inimagináveis. Não consigo entender como ele fez isso, mas parece que ninguém que não seja o dono do cartão consegue raspá-lo e abri-lo. Com aquele suspiro de espanto, Hiruzen devolveu o cartão para Kakashi. Kakashi, raspe você. Vamos ver se você consegue tirar algum prêmio especial, tipo um ninjutsu. Eu gostaria de ver como um cartão raspável pode ensinar um novo jutsu instantaneamente. Se Konoha conseguisse dominar essa tecnologia, nossa força aumentaria drasticamente. Kakashi assentiu com a cabeça. Ele começou a raspar o cartão que Hiruzen não conseguirá abrir momentos antes. Desta vez, nas mãos de Kakashi, funcionou facilmente exatamente como antes. Hiruzen e Kakashi contemplaram o prêmio revelado. É chakra 1/5 Kakashi. Assim que leram aquilo, o cartão raspável desapareceu. No instante seguinte, uma onda de chakra puro surgiu dentro de Kakashi, aumentando suas reservas totais de chakra em 1/5 do seu nível total. Desde o início, Hiruzen vinha monitorando cuidadosamente a condição de Kakashi. Quando o chakra de Kakashi aumentou repentinamente, a visão deixou Hiruzen tão chocado que ele nem conseguiu falar. Dessa vez, seu silêncio durou bastante tempo. Quando Kakashi ganhava pílulas de ração ou kunais, ele ao menos podia aceitar a possibilidade de armazená-las em algum lugar através de técnicas avançadas de selamento. Mas um aumento direto no chakra total? Hiruzen realmente não conseguia entender. Os poderes misteriosos de Senshi o convenceram completamente. O homem era de fato o mercenário mais habilidoso do mercado negro, com uma taxa de sucesso de 100%. Parecia não haver nada no mundo ninja que ele não pudesse fazer. Enquanto Hiruzen ainda estava cheio de admiração, Kakashi se preparava para oferecer alguns conselhos ao seu Hokage. Na visão de Kakashi, permitir que mais shinobi de Konoha se juntassem ao grupo de Senshi traria enormes benefícios. Então ele disse: Lord Hokage, com base na minha observação de Naruto e Sasuke durante 6 meses e em todas as informações que reunimos sobre Senshi, a entrada dos ninjas de Konoha no grupo mercenário de Senshi beneficiaria muito o futuro da nossa vila. Se muitos dos nossos se juntassem a eles, poderíamos ter muito mais ninjas como Naruto e Sasuke. Aquelas palavras soaram como trovões aos ouvidos de Hiruzen, o suficiente para surpreendê-lo profundamente. Assim que Kakashi terminou, todo ser de Hiruzen estremeceu de excitação. Kakashi estava absolutamente certo. De acordo com todas as informações disponíveis, juntar-se àquele grupo definitivamente trazia mais vantagens do que desvantagens. Se esse caminho pudesse revelar muitos outros talentos como Naruto, Sasuke, ou até mesmo Muzen e os outros, então as perspectivas de Konoha não seriam apenas promissoras, elas estariam caminhando rumo à glória absoluta. Pensando nisso, Hiruzen assentiu com entusiasmo e disse a Kakashi: Exatamente. Você tem toda a razão. Konoha precisa agir rápido para permitir que o máximo possível de nossos ninjas se junte ao grupo de Senshi. Precisamos nos apressar. Suspeito que Senshi esteja oferecendo esses cartões de desconto para expandir suas fileiras. Talvez essas vantagens não durem para sempre. Kakashi não havia refletido sobre isso tão profundamente, ele sentia que o raciocínio de Lord Senshi não necessariamente se encaixava na lógica normal. Ainda assim, ele considerou o raciocínio de Hiruzen plausível. Um benefício tão grande poderia ser apenas temporário. Eles precisavam prosseguir. Enquanto Kakashi refletia silenciosamente sobre tudo isso, Hiruzen finalizou seu plano. Vamos nessa. Kakashi, vá encontrar Senshi imediatamente e pergunte a ele como podemos recrutar mais ninjas de Konoha para o seu grupo mercenário. Enquanto isso, fique de olho nos acontecimentos desse grupo. Se surgir algo que possa prejudicar Konoha, me avise imediatamente. Kakashi assentiu firmemente. Entendido. Então, ele desapareceu com o teletransporte corporal para encontrar Senshi e resolver a situação. Ao tentar localizar Senshi, Kakashi descobriu algo estranho. Sempre que Senshi queria ver Kakashi, era fácil encontrá-lo. Mas se Kakashi quisesse ver Senshi, não havia garantia de que conseguiria encontrá-lo. Por exemplo, Senshi não estava na pousada onde os ninjas de Amegakure estavam hospedados. Naturalmente, o dono da pousada também não saberia para onde ele tinha ido. Enquanto Konoha decidia como prosseguir, muitas outras vilas, grandes e pequenas, faziam o mesmo. Com o exame Chunin encerrado, cada delegação retornou para casa, pronta para transmitir as informações mais precisas e de primeira mão aos líderes de suas vilas e países. Na hospedagem temporária da delegação de Kumo, o quarto Raikage estava discutindo assuntos de cooperação com Senshi. De fato, Kakashi não conseguia encontrar Senshi justamente porque este havia aceitado o convite do Raikage para visitar a residência de Kumo. Nesse momento, o quarto Raikage estava encarando Senshi com seriedade. Lord Senshi, já que o exame Chunin terminou, o senhor estaria disposto a vir a Komogakure para uma inspeção completa?
Tanto ele quanto como esperavam estreitar os laços anteriores com Senshi e embarcar em uma colaboração mais ampla. Tendo se beneficiado enormemente das contribuições de Senshi no passado, eles sabiam que sua influência colossal poderia facilitar o desenvolvimento em larga escala. Assim como em Konoha nos últimos dias, inúmeras figuras de alto escalão buscavam até mesmo um momento de sua atenção. Como sua agenda estava lotada, muitos tiveram que se contentar em encontrar um clone de madeira. Se Senshi fosse para Komo agora, a atenção de todo mundo ninja se desviaria de Konoha para Komogakure, gerando inúmeras vantagens para eles. No entanto, enquanto discretamente fazia os cálculos, Senshi apenas balançou a cabeça. Ele acreditava que o Raikage não tentaria nada enganoso, mas ir para uma inspeção e propor novas colaborações certamente seria trabalhoso. Negociar comissões poderia demorar muito, e se as tarefas de como se mostrassem limitadas ou de pouco valor, Senshi estaria perdendo seu tempo. Além disso, ele via claramente que os ninjas de como queriam usar sua influência para o desenvolvimento da vila, provavelmente prolongando as coisas para mantê-lo por lá mais tempo, motivo suficiente para ele não ir. Após refletir um pouco, Senshi disse ao Raikage: Irmão A, já cooperamos muitas vezes antes, então você me conhece, sou bom em concluir missões, não em criá-las. No desenvolvimento contínuo de Komogakure, você certamente enfrentará problemas difíceis de resolver. Se você listar todos eles, assim que tiver uma lista completa, basta me enviar tudo de uma vez. Quanto à minha viagem a Komogakure para uma inspeção, terei que adiar por enquanto. Com o exame Chunin concluído, ainda preciso levar o shinobi de Amegakure de volta para casa. Ao dizer isso, ele recusou com tato o convite do quarto Raikage, deixando aí seus compatriotas bastante desapontados. Mesmo assim, eles já tinham um plano para intensificar a cooperação com Senshi. Assim que chegassem em casa, reuniriam os demais líderes da vila, finalizariam os detalhes e começariam a trabalhar em parceria com ele. Por exemplo, poderiam enviar o Moi e Karui para frequentar a Academia Ninja de Amegakure, ou replicar esse modelo em sua própria vila, e então perguntar a Senshi se ele poderia enviar um clone do estilo madeira como instrutor. Enquanto Senshi conversava com o quarto Raikage, muitos aldeões de outras nações partiam para casa, alguns dos mais próximos já estavam quase chegando. Do lado de Amegakure, o esquadrão de 6 pessoas de Senshi e Karin ainda não tinha planos de deixar Konoha, mas o restante dos ninjas de Ami já havia partido. Eles levariam informações detalhadas em primeira mão sobre o exame para Nagato e Konan. Como Senshi não havia avisado Karin, Musen e os outros para se prepararem, eles ainda estavam atolados em contratos de missões no mercado negro da Terra do Fogo. Cada 2 milhões de ryu davam direito a um cartão raspadinha. Essa recompensa era irresistível, então os 8 jovens estavam diligentemente acumulando encomendas. Quanto a Raimon Yukika e Raimon Ayati, embora também se dedicassem arduamente às missões, não conseguiam evitar invejar o grupo principal. Apesar de também terem representado a Megakure no exame Chunin, ainda não haviam obtido a aprovação do diretor Senshi para se juntarem ao seu corpo de mercenários. Assim, a dupla resolveu trabalhar ainda mais, esforçando-se para conquistar o reconhecimento de Senshi para que um dia também pudessem ganhar um cartão raspadinha a cada 2 milhões arrecadados. Terra do Fogo, Mercado Negro. Com as mãos na cintura, Karin olhou furiosamente para o gerente e disse: Por que há tão poucas comissões de entrega? Você as atribuiu a outra pessoa? Com uma expressão amarga, o gerente respondeu: Karin-sama, como eu poderia usar? Desde que você me falou sobre isso, temos guardado todas essas encomendas para você. Pode perguntar a ele se não acredita em mim. Ele lançou um olhar para vários dos responsáveis pelos registros do mercado negro. Karin olhou para eles e sob seu olhar, eles estremeceram enquanto falavam um a um. Karin-sama, reservamos todas as missões de transporte que nosso mercado negro recebe exclusivamente para você. Não é que tenhamos poucas encomendas desse tipo, é que vocês as concluem muito rapidamente. Sim, sim. Em circunstâncias normais, ninguém conseguiria terminar tantos em menos de 10 dias ou meio mês. Esses responsáveis pelos registros e o gerente eram todos tão deferentes porque tinham visto Karin exibir seu Susanoo e, em seguida, usar o Kamui Shuriken para cortar o topo de uma pequena montanha. A partir daquele momento, eles entenderam. As regras são estabelecidas pelos superiores, mas nossas vidas são nossas. Para sobreviverem, tiveram que seguir as preferências de Karin. Aprovaram todas as suas missões de mensageiro. O que Karin gostava nessas missões era simples. Ela abria o Kamui, teleportando-se diretamente para qualquer lugar e realizando entregas quase instantâneas. Independentemente do valor da carga ou da distância, ela podia usar o Kamui para chegar lá. E como possuía o olho da mente do Kagura, mesmo que emergisse no lugar errado, conseguia localizar rapidamente o destinatário e entregar a mercadoria. Já mais forte que Naruto ou Sasuke, descobrir esse segredo para ganhar dinheiro permitiu que ela acumulasse muitos bilhetes de raspadinha, planejando eventualmente fazer uma grande compra para ver se conseguia algo interessante. De volta a Megakure. Além de Senshi, Karin e os outros 6, todos os ninjas que a Megakure havia enviado para Konoha estavam de volta. Rumores sobre os eventos do exame Chunin circulavam há algum tempo, embora ouvi-las de segunda ou terceira mão significassem imprecisões. Agora, com essas testemunhas oculares, toda a vila estava em alvoroço. Nos portões da Academia Ninja de Amegakure, inúmeros pais que aguardavam seus filhos discutiam animadamente sobre o exame Chunin que Konoha havia realizado em conjunto com Sunagakure. Desta vez, nosso Amegakure foi realmente incrível. Nas quartas de final, dos 8 que avançaram, 5 eram nossos. De fato. E aparentemente Karin-sama desistiu por razões desconhecidas, caso contrário, teríamos 6 dos 8.
Também ouvi dizer que se Karin-sama não tivesse desistido, teria ficado em primeiro lugar na rodada final. Todos esses pais falando sobre o exame estavam encantados, animados e cheios de orgulho. As 5 grandes nações, além de todas as vilas menores notáveis, participaram, e mesmo assim o quinteto de Amegakuri conseguiu chegar entre os 8 melhores. Em outras palavras, eles ficaram entre os 10 melhores genins de todo o mundo ninja. Não apenas esses pais. Alunos e professores de toda a Academia Ninja de Amegakuri também conversavam animados. Todos estavam transbordando de alegria e orgulho. Na verdade, os genins de uma pequena vila superaram todas as outras vilas, exceto Konoha. Isso era uma verdadeira conquista. Na aula de liberação de relâmpago, ministrada por Senshi, as aulas ainda não haviam começado. Os alunos conversavam animadamente sobre o exame Chunin. Raimon Yukika e Raimon Ayati realmente nos encheram de orgulho, nossa turma, nossa escola, até mesmo toda a Megakuri. Com certeza. Você sabe pelo que Komogakure é famosa? Ninjas de liberação de relâmpago. Mas desta vez, aqueles 2 gênios do relâmpago que eles enviaram perderam para o nosso povo. Um deles até perdeu para Floco de Neve. A Yukika-chan é incrível. Não é à toa que sou apaixonado por ela. É melhor você dizer isso na cara dela e ver se ela não te dá uma surra tão grande que você não consegue se mexer. Nesse momento todos caíram na gargalhada. A classe relâmpago se encheu de energia alegre. Não apenas os alunos estavam animados, quase todos os instrutores da Academia Amegakuri também estavam radiantes. Na verdade, a Amegakuri poderia ter se saído ainda melhor, talvez até conquistado o campeonato, mas não havia necessidade. Enquanto isso, no complexo do clã Uzumaki, o tio Tuozen também compartilhava as boas notícias com todos. O resultado final do exame Chunin já era conhecido por todo o clã. Olhando para Aruko-chan e os outros, Tuozen disse gentilmente: Aruko-chan e o Tai, de agora em diante treinem mais forte. Seu irmão mais velho Muzen, seu irmão mais velho Lanil e sua irmã mais velha Lanvu ficaram entre os 8 melhores desta vez. Isso é algo que nem Keri, nem Iva, nem Kumo, nem mesmo os ninjas da vila de Suna conseguiram. Sigam o exemplo deles. Confie também em Lord Senshi. Afinal, seu irmão Muzen e os demais já foram refugiados pobres, assim como todos nós. Contudo, sob a orientação de Senshi, eles se tornaram tão fortes que puderam derrotar os gênios de 4 grandes nações. Assim que o tio Tuozen terminou, os olhos das crianças Uzumaki brilharam com um orgulho esperançoso e feliz. No topo da Torre da Chuva, dentro do escritório de Nagato. Nagato e Conan também já sabiam dos resultados do exame. Nagato comentou, emocionada. Quem diria que além de possuir redes de inteligência incrivelmente poderosas e uma taxa de sucesso de missões impecável, Senshi também seria tão habilidoso em treinar ninjas? O trio de Muzen e os irmãos Raimon eram todos refugiados famintos no início. Se a Megakuri não os tivesse acolhido, eles poderiam não ter sobrevivido. Conan assentiu com a cabeça. Pelo que sabemos de Senshi, a desistência de Karin no meio do exame provavelmente foi algo combinado nos bastidores com Konoha. Caso contrário, até mesmo os genins de Konoha poderiam ter sido completamente massacrados por Amegakuri. Mesmo com a saída de Karin, o desempenho da vila é esplêndido. A menos que algo inesperado aconteça, o resto do mundo ninja certamente enviará delegações a Amegakuri para aprender conosco ou para iniciar parcerias. Dito isso, Conan mudou de assunto. O que significa, Nagato, que você realmente precisa se apressar e terminar de resolver toda a pendência de documentos oficiais e relatórios diversos. Isso liberará sua agenda para que você possa se dedicar mais a cada representante visitante e discutir a cooperação. Um instante antes, Nagato exibia um sorriso satisfeito, mas ao ouvir isso de Conan, sentiu imediatamente como se sua cabeça fosse explodir. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.